Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida. Sustenta e consola nas provas. O Espiritismo abre à arte um novo campo. Imenso e ainda inexplorado. Para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Pod Arte no Espiritismo, o podcast que divulga o belo criando o bem. Eu sou Raíssa Silva, sua apresentadora, e aqui mergulharemos no universo da arte espírita, explorando como a criatividade pode ser uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Vamos receber artistas, escritores, músicos, dançarinos, pintores, produtores de conteúdo e cinema que trazem em suas obras reflexões sobre esse imenso mundo espiritual. E hoje nós recebemos com muita alegria dois artistas que eu admiro muito, sou fã, Marcos Ribeiro, Pedro Resgala, sejam muito bem-vindos. Por ordem de idade, vou deixar o Pedro falar mais primeiro, que ele é mais novo, depois eu falo. Tá no mudo. Ele nem desmutou, tá? Daí a lógica tá errada, tá? Mas então tá. Boa noite, Raíssa, Marquinhos, a todos que estão aí nos acompanhando. Ó, uma alegria enorme estar aqui, Raíssa, nesse programa que já é um sucesso, né? Assim, veio eu para estragar assim de convidado, porque até agora foi só convidado top, né? Mas, enfim, tudo bem. Só profissa aqui, Pedro, não fica se rebaixando, não. Maravilhoso, ó. Gratidão imensa. Bom, boa noite, Raíssa, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí virtualmente nesse momento. É uma alegria estar aqui, mesmo sendo mais novo que o Pedro já há alguns anos mais velho que eu. Eu vou me solidarizar aqui com a idade dele e fazer parte desse encontro. E estou muito feliz de estar aqui, né, fazendo parte desse momento de arte, uma coisa que eu admiro muito e gosto muito. E eu fiquei muito feliz quando você me apresentou e falou assim, 2 artistas. Parece que eu nunca tinha olhado para mim como artista, juro. Acho que eu vou trazer essa reflexão aqui. Acabei de pensar, gente... Porque eu imaginei assim, eles devem olhar como médicos, mas eu acho que como artistas eles talvez não se olham. Foi muito legal isso. Quando você falou assim, gente, eu sou um artista, nesse sentido de produzir arte de alguma forma, né? Então eu já me senti mais próximo de ser chamado de artista foi quando eu fazia bagunça na escola. Então, me senti conectado aqui com a ideia desse encontro e com a importância disso, né? De trazer a arte também enquanto um movimento de conexão com o belo e com o bem através da expressão íntima, né? Assim, legítima de ser humano. Uma alegria. Obrigado aí pelo convite. Com certeza. Temos aqui a Raquel nos dando boa noite. Qual evangélico amigos? Deus abençoe vocês três. Maria também, boa noite, paz e luz, um abençoado encontro para nós, com muita música e poesia, gratidão. Temos a Ana Paula aqui, de Nova Lima, Minas Gerais. Daliana Papali, querida, boa noite. Muito bem. E como de costume, antes da gente iniciar o nosso trabalho, a gente faz um momentinho de vibração. Convidamos então o Marcos para fazer esse momento com a gente de oração. Vamos lá, com muita alegria. Serenando nossos pensamentos, deixando espaço para que no nosso coração o amor, o belo e o bem possa adentrar, iluminando as nossas consciências, acerenando as nossas mentes, a fim de que possamos nos sintonizar
certamente com a presença desses espíritos artistas que se conectam a essa egrégora de amor, de beleza, de arte, de expressão do divino que existe dentro de cada um de nós. Que possamos, Senhor, pintar a vida com as cores da alegria, encantar com os sons da esperança, embelezar e impressionar com a escultura da fé, caminhar e suavizar a vida através da dança da esperança e seguir, Senhor, fazendo da arte da vida a expressão do melhor de nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maior de sermos os artistas da nossa própria existência e que no palco da vida, em que todos somos os autores principais, possamos, quando a cortina se fechar para cada um de nós, recebermos os aplausos das nossas próprias consciências, com a sensação de um dever cumprido e da realização de um lindo e belo espetáculo. Obrigado, Senhor. Siga nos abençoando, nos iluminando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. O que a gente fala agora, né, minha gente? Acabou, né? A pessoa já chega entregando uma obra de arte por meio da oração. Ô, bênção! Que maravilha, gente! Então, vou apresentar aqui os nossos convidados. Marcos Ribeiro, ele é psiquiatra da infância e adolescência, escritor, palestrante, membro da Associação Médico Espírita, da Fraternidade Sem Fronteiras e, nas horas vagas, né, um artista, um poeta admirável. Seja muito bem-vindo, Marcos. E Pedro Resgala, médico, palestrante, apresentador do programa Evangélico Amigos e músico, canta lindamente aí, nos encantando também. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitarem participar do programa. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir ao Pedro também para nos brindar com uma música. Vamos lá. Quase médico. Quase médico. Não, já é. Ó, eu acho que eu não vou precisar cancelar o eco, mas aí vocês vão controlando. E me fala qualquer coisa, tá bom? Beleza. A canção chama Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir
e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos rumo à Amém. Maravilha, muito bem. E agora a gente vai começar então o nosso primeiro bloco, que se chama Papo Afinado, onde a gente tem uma conversa leve, descontraída mesmo, com os convidados, para conhecer um pouco da trajetória de vocês, os bastidores da criatividade. E eu gostaria que vocês contassem para a gente como que foi o início da jornada artística de vocês, Pedro, do seu interesse pela música, e Marcos, do seu interesse pela poesia. Agora os mais velhos primeiro. Você começa. Vamos lá. Raíssa, faltou só a minha principal característica da minha apresentação, que é amigo do Pedro. Vamos lá. Bom, isso é muito interessante pensar sobre isso. Eu estava aqui fazendo a minha reflexão, né, revisitando aí de como que isso foi chegando para mim, de como que isso foi surgindo. E aí eu lembro, assim, quando eu vou pegar meus vídeos de criança, assim, bem novinho, eu falo que eu acho que eu já era uma alma artística, assim, todos os vídeos que eu vou ver, ou eu tô com o microfone na mão, ou eu tô fazendo alguma coisa, tô apresentando, e eu, desde pequeno, assim, minha família era espírita já, e eu cresci dentro do centro espírita, né? Eu falo que desde a barriga da minha mãe, eu já estava lá dentro e tudo, e desde pequena minha mãe sempre me colocava para fazer aqueles teatrinhos da evangelização infantil, né? Então ali eu acho que já começou o meu primeiro contato com a arte, assim, de alguma forma. Eu adorava fazer os papéis, encenava e tudo, decorava as falas, né? Então eu sempre tive muito essa característica, assim. Mas o contato com a poesia em si, ele veio já na adolescência, assim. E no começo, muito numa necessidade, assim, de expressar as angústias dessa própria fase, as questões que eu vivia naquele momento, de descobertas pessoais, né, de vivências, né? Então eu tinha esse desejo e eu colocava aquilo em forma de letra, de poesia, da forma que eu entendi ali. Eu nunca tinha estudado e nunca estudei, né? Mas eu tinha essa necessidade, assim, e era uma coisa muito engraçada, como eu estava contando para vocês nos bastidores aqui, né? E aí eu vou entregar a minha idade aqui para a alegria do Pedro, que vai me zoar depois. Mas era uma coisa muito espontânea, assim, porque às vezes, na grande maioria das vezes, eu estava em casa, aleatório, sem pensar em nada, assistindo Sessão da Tarde, vendo Lagoa Azul na Sessão da Tarde, por exemplo, assim. E aí, de repente, eu estava assim, no meio do filme e vinha uma coisa na minha cabeça, assim, tipo, como se eu tivesse a poesia pronta, e eu tinha que parar naquele momento e escrever, né? Eu lá escrevia e eu não pensava muito no que eu iria produzir, eu simplesmente ia deixando as palavras virem, saírem. Eram poesias muito simples, assim, de rimas muito simples e tudo, mas vinha muito espontaneamente, né? E eu fui criando esse hábito, assim, isso acontecia de vez em quando, e eu fui me aproximando da poesia em si, enquanto arte, a partir daí, assim, né? E eu sempre brinco, assim, porque eu falo que nessa encarnação, eu acho que a espiritualidade pegou lá no meu processo reencarnatório e pegou minha veia artística e deu uma travada, assim, sabe? Eu vou dar uma blindada nessa veia artística para ele poder desenvolver outras coisas, porque quando eu penso em arte, assim, parece que isso é o centro da minha alma, assim, sabe? Mas eu sou péssimo. Sei bem, ô Marcos, dá vontade de largar tudo, né? Justamente. Mas eu sou não dá vontade, né? Muito. Mas eu sou péssimo para cantar, para tocar. Gente, é uma tristeza, assim, né? Mas eu acho que não bloquearam o campo da poesia, que não deu. E aí esse ainda da escrita, do texto, ele ficou. Mas foi assim, isso foi nascendo, mas eu sempre tive esse gosto pela arte, pela expressão, etc., pelo teatro, né? Foram coisas que fizeram parte da minha infância também, como eu disse, e isso foi sendo colocado aí dentro daquilo que eu fui buscando na vida, assim. De forma muito natural. Eu nunca parei para
ai, quero estudar poesia, ou quero estudar isso, etc. Já Simplesmente estava foi na alma. acontecendo. É. Maravilha. A Ana Paula comenta aqui, que lindo, Marcos, a sua prece. Raquel e Maria colocando coraçõezinhos aqui. Maria, vamos aproveitar para pedir a playlist, Raquel. Ó, só as fãs aí, Pedro. Elas são as queridas, essas duas, nossa. Aham. Maria dizendo aqui, nossa, eu também vi a Lagoa Azul. Ih, esse pessoal é tudo 30 a mais, né, gente? Não. Aí, Marquinhos, aí, ó. Entregando a Ai, idade. Muito bom. Pedro, vai que é nossa. sua. Então, meu contato com a arte. Eu sempre fui apaixonado por música, assim, no geral. Eu lembro quando eu era mais novo, eu não era muito invocado, assim, com instrumento e cantar, não, mas eu tinha uma coisa de que, eu quero uma mesa de som para ser DJ nas festinhas de aniversário, que não sei, aí montava playlist, e aí ia para as festas, as músicas que tocavam era a minha playlist. Então, assim, eu sempre tive uma coisa, assim, com música. Por volta de 2015, 2016, assim, eu invoquei, assim, eu não lembro direito se teve, eu acho que foi mais súbito mesmo, não teve algo assim que começou a me despertar. Eu falei assim, não, invoquei que eu quero aprender um instrumento. E tinha na minha cabeça que era piano. Não sei tocar piano, tá? Mas aí eu pedi meu pai um teclado, ele me deu esse teclado, inclusive eu tenho ele até hoje. Na época, eu acho que eu aprendi umas 5 músicas, e são as únicas que eu sei até hoje no teclado. E aí começou por aí. Em 2018, quando eu vim definitivamente para Belo Horizonte, eu fui participar da minha primeira Comeb. A Comeb, né, Marquinhos? Já participou de Comeb, Marquinhos? Já, né? É a Confraternização de Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Foi, assim, meu primeiro contato um pouco mais profundo com o espiritismo. Foi em 2018, através da Comeb e desse movimento jovem. Aí, beleza. E aí, assim, foi aquela loucura, né? Os irmãozinhos não estavam querendo de forma alguma que eu fosse feliz pro evento. Sempre tinha aquela angústia, meu Deus, não quero ir, não quero ir. E aí, no último dia, foi totalmente o contrário. Eu tava assim, não quero ir embora, chorando, extremamente emocionado, invocadíssimo com o grupo de integração, que eram os responsáveis pela música, né, que, né, fazia todo esse papel da integração do evento. E apaixonado. Eu já estava fazendo parte da integração nos primeiros dias, assim, do evento. Porque eles iam cantar, eu já ia lá pra frente para cantar junto. Nunca tinha escutado música espírita, assim. Tinha, né? Tinha Vanessa, aquelas coisas, mas... Nossa, não sabia nada, assim. E aí, beleza. Aí, eu tinha um violão, só que eu não sabia tocar. Acho que a única música que eu tocava era uma música do Justin Bieber, que eu acho que hoje eu também nem sei tocar ela mais. E aí era isso. Aí eu falei assim, vou tentar. E aí eu descobri que no centro espírita que eu estava frequentando, que é o Thiago Maior, aqui em Belo Horizonte, tinha uma aula de violão. E aí eu entrei para essa aula. E assim, é engraçado que até o professor, ele fica meio sem entender. Ele fica meio sem entender. Até hoje, assim, a gente encontra, ele comenta, cara, o que aconteceu? Porque assim, você ficou aqui um mês e assim, você chega aqui toda hora, você sabe uma música diferente. Assim, eu não sei nem o que. E aí, assim, também não sei Você fala explicar. pra ele, reencarnação. Aí eu também não sei explicar. Engraçado, né? Porque o espírita fala em reencarnação. Aí quando reencarna o espírito lá com o talento que já tá há vidas, né? Trabalhando aquilo, fica impressionado, né? Aí eu, cara, também não sei. Eu olho aqui no Cifra Club, aprendo aqui os acordes e aí vai indo. E aí, desde então, eu fui engatando, assim. Então, foi no próprio meio espírita que eu realmente, né, peguei essa parte, assim, artística, ou melhor, né, igual você falou, redescobri, né, essa parte artística, assim. E sou muito grato. Muito bom, gente. E uma coisa que eu queria saber de vocês também, teve um momento de virada, assim, um ponto de virada na vida de vocês que vocês disseram, agora
eu vou colocar os meus recursos à disposição de Jesus. Por exemplo, antes vocês produziam a arte para, né, os temas do mundo, etc. Mas um ponto de virada ali, chave, não, agora é isso aqui que eu vou fazer da minha vida. O meu teve, vou contar primeiro. Antes que o Pedro entregue a minha idade, aqui, que a cara dele já estava querendo falar alguma coisa para me zoar. Mantém 25, Marcos. Eu vou Tá manter tranquilo. aqui na CUTS de Araxá, banho de lama ali, trabalhado na Dona Beija, e é isso aí. Mas, sim, o meu teve um momento muito marcante. Isso acontece na transição do fim do ensino médio para o início da faculdade, né? Eu tive um tempo ali estudando, fazendo cursinho para medicina e tudo. Demorei uns 3 anos estudando e tal. E no último ano, eu já estava meio cansado, assim, de ficar em BH, só estudando e tudo. Eu resolvi voltar para Araxá, na verdade, e vou para Uberaba. E aí, minha família é de Araxá, eu fui para Uberaba, fazer cursinho em Uberaba. E aí eu morei 1 ano em Uberaba, e eu morava numa casa de uma senhora que alugava quartos. Então, assim, era um quarto muito pequenininho. Era uma cama, uma mesinha com uma cadeira, e aí tinha uma lavanderia que era o tanque, assim, que era cozinha compartilhada e tudo. Mas era isso. Era muito simples, mas era só eu não tinha nada, assim. E lá eu me envolvi muito no trabalho no Eurípides Barçanufo, que era um centro espírita lá de Uberaba, junto com a Adriana, a Lohana, um monte de sério. Eu tinha uma atividade espiritual muito intensa, assim, de coisas. Mas quando eu ia para casa, era eu comigo mesmo, assim, sabe? Era eu comigo mesmo e aquele quartinho pequeno. E ali eu comecei a criar um hábito de toda noite fazer uma leitura e escrever alguma coisa, né? E eu comecei naquela época com um livro que chama Ave Luz, que é um livro do espírito Shaolin, eu acho, biografia do João Nunes Maia, que vai contando, cada capítulo vai contando passagens da casa de Pedro. Então é como se fossem os bastidores do evangelho, assim, conversas que Jesus tinha com as indagações e as dificuldades dos discípulos, que depois viram apóstolos ali naquele sentido. Então, e cada capítulo é um tema. Então, justiça, amor, não sei o quê. E aí eu comecei a ler esse livro e depois eu escrevi uma poesia daquele capítulo, né? E daí eu fui fazendo isso, eu fazia isso todos os dias à noite com esse livro e tudo. E foi daí que depois nunca mais parou, assim, né? Foi uma coisa que aconteceu e me marcou. E desde então eu tenho esse hábito, assim, né? De traduzir algo que eu estou lendo e pensando e sentindo, de alguma forma transformar isso em verso. Passou a fazer parte de quem eu sou, né? E foi um momento também de muita conexão, assim, espiritual, sabe? De uma propósito de vida, de entender o que eu vim fazer aqui, entender que esse seria o meu caminho. Então eu tenho uma lembrança muito afetiva dessa fase, assim, que marcou para mim essa virada, assim, né? E a partir daí isso passou a ser parte, assim, integrante de mim, tudo que eu fui fazendo daí para frente. Muito bom, muito bom. Pedro, você nasceu no lar espírita também ou se tornou espírita depois? Não, foi. Eu sou espírita de berço. Meus pais não eram, né? Mas quando eu nasci, minha mãe já frequentava, já era espírita. Você sabe o que é? Isso aí é coisa de espírito endividado, tá? Vou te contar. Mas não precisava nem disso para saber que eu tô muito endividado. Ai, ai. Mas, nossa, assim, né? Igual eu tinha comentado. Acabou que foi no meio, assim, espírita que a música realmente, assim, veio para minha vida, né? Dessa forma. Mas era sempre algo mais para mim. E lógico, né? Assim, ainda muito imaturo, né? Desenvolvendo também, eu ainda aprendendo as músicas espíritas. Eu gostava muito, era do entretenimento também, de estar com a galera, de fazer um som, né? E não necessariamente músicas cristãs, na verdade, muito menos na época, e muito mais as músicas do mundo. Mas. E era algo muito assim para mim, né? Era o meu momento, meu refúgio, né? Minha escapatória assim do mundo. Que às vezes eu tô em casa, né? Pegava o violão e tocava alguma coisa.
E às vezes na mocidade, assim, não fazia harmonização para palestra nem nada, só no grupo de mocidade, a gente ia começar, eu tocava, e aí ficava por isso. Aí veio a pandemia, né? Não, minto. Aí teve 2019, né? Isso tudo em 2018. Aí teve 2019, que juntou eu e uma turma da mocidade, e a gente falou assim, gente, vamos criar um grupo de música espírita? Chama o Grupo Nova Era. Tem um Instagram até hoje, mas o grupo já não existe mais. Grupo Nova Era. E aí, porque a gente tava com esse costume de cantar junto, e aí vamos cantar junto, vamos cantar música espírita junto. E aí a gente começou a ensaiar para algumas músicas para poder apresentar alguns centros espíritas. Aí no começo eu lembro que a gente que meio que ia atrás, assim, e aí começou a aparecer alguns convites, né? Eram poucos, mas era assim, algum trabalho, assim, né? Querendo ou não. Então aí já foi começando essa, né? Colocar essa parte artística de uma forma mais direta no meio. Aí beleza, aí, né? Por coisas da vida, o grupo foi, né, deixando assim essa prática mais ativa. E aí veio a pandemia, né? 2020, eu entrei na faculdade. E aí foi quando, né, veio à tona as lives. E aí eu comecei a apresentar, a harmonizar, na verdade, né, algumas palestras do próprio Centro Espírita lá da minha cidade. Foi até quando eu tive meu primeiro contato com o amigãozão, né, o Vitor Hugo. E aí foi. E aí eu lembro que ele me, né, entrava às vezes em contato para poder harmonizar algumas coisas para ele. Depois o Gustavo também fiz alguma harmonização para ele em algumas palestras. E aí foi indo essa coisa. Aí passou um tempo, eu comecei a fazer as lives no meu próprio Instagram. Então, assim, foi muito natural, assim, sabe? Aí comecei a fazer a live no meu próprio Instagram, era só música, só música. Não falava nada, literalmente só música. E aí, 2023, foi assim, a minha virada de chave mesmo pro espiritismo, quando eu falei assim, eu quero direcionar a minha vida para isso aqui, né? Fazer o máximo que eu puder, ainda com todas as dificuldades e as fragilidades. Foi 2023, no Vir a Ser, do perdão, né? O tema perdão, em que eu conheci o Vitor Hugo presencialmente, primeira vez, foi em 2023 no Vir a Ser. Já sabia quem ele era, né? Pelo contato na pandemia. E aí a gente conversou muito, né? Ele me falou muitas coisas assim que eu guardo muito no coração. E aí teve uma coisa assim específica que a gente conversou que foi esse virado de chave. Eu saí de lá com a cabeça assim, meu Deus, eu preciso caminhar. E aí foi quando, né, começou assim de uma forma mais ativa, assim. Aí passou pouco tempo, ele já começou a falar, olha, tô indo para tal lugar, é perto. Será que você não consegue ir para participar? E aí a gente foi vendo com esse trabalho de sempre que possível a gente fazer uma palestra musical, né? Ele com o dom maravilhoso que ele tem e eu arriscando cantar um cadinho. E assim foi. Essa foi minha virada de chave, assim. Nossa, muito legal. E é legal de ver que é um processo, né? Eu também nasci num lar espírita, mas eu acho que eu me tornei espírita nos últimos anos, porque antes eu era muito envergonhada, apesar de eu trabalhar 10, 12 anos como evangelizadora, de vez em quando fazia palestra, mas eu estava assim, fechada no meu mundo, não queria aparecer, morria de vergonha. E aí teve uma época, há uns 2 anos atrás, que eu entrei no doutorado. E eu falei, nossa, agora eu vou estudar pra caramba, vou me dedicar. E aí eu fiquei fechada na engenharia de uma forma assim que a arte sumiu da minha vida durante 6 meses. Pensa numa pessoa depressiva depois de 6 meses sem arte na vida, né? Então eu tava assim, gente, o que é isso? E aí Deus me tirou o chão assim de uma forma que eu tive que cancelar o doutorado, mudar de estado. E aí eu falei, tá bom, Jesus, tá bom, eu entendi que o negócio não é esse caminho. Agora eu vou servir mais ainda, entendeu? Então foi aí que eu comecei realmente a fazer palestra em tudo que era centro espírita, cantar, voltar para a arte. Foi a época que eu pintei o quadro de Jesus, que eu geralmente deixo aqui atrás. E aí a coisa começou a andar, né? Comecei a conciliar essas áreas, porque vida sem arte não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos trazer uma arte aí, Marcos. Traz uma poesia linda pra gente.
Eita, nós, vamos lá. Eu estava tentando escolher aqui antes de começar a live alguma para a gente pensar. E aí eu vou trazer uma que eu escrevi recente. Eu já compartilhei ela em alguns momentos, eu gosto muito dela. Homenageei também meu amigo aqui, né? Porque ela tem o nome dele, apesar de não ser sobre ele. E o título dessa poesia se chama Pedras, Pedros e Feitos. E ela foi feita, né, em cima de uma das passagens do Novo Testamento, em que a gente falava sobre justamente essa mudança, né, essa transformação de Pedro através da sua própria vida, né, de como que ele foi se tornando, né, saindo de Simão para Pedro, né, se formando essa pedra que aí deu origem ao próprio evangelho, né, sustentou o próprio evangelho do Cristo. Então, chama Pedras, Pedros e Feitos. E ela diz assim: no ventre da terra esquecida, forjado em tempo e calor, o pequeno cisco inerte se fez rocha em seu labor. Sozinho, pouco podia, mas em força reunida, somou fé, suor e esforço e tornou-se pedra erguida. Alicerce forte e firme, para algo maior criar, no esforço contínuo e reto, no amor a se ampliar. Tu és pedra, Pedros que vivem, em homens, mulheres, crianças, nos tempos que vêm e que foram, no chão que sustenta esperanças. Um novo mundo desponta sobre essa rocha erguido, na casa do amor e do bem, na terra do porvir renascido. Onde está tua pedra? A pergunta que segue ecoando. É Jesus que segue à frente, sempre nos sustentando. Que lindo, gente. Esse cara é perfeito. O que é isso? O Pedro é Bom. sensacional, né? A Maria comenta aqui: meninos e meninas do ouro em nossas vidas, uma bênção caminharmos juntos nessa existência. Raquel dizendo: meu dia hoje foi bem cansativo, porém agradeço esse momento de leveza e alegria que vocês trazem. Gratidão. Obrigada, Raquel, por estar com a gente. A Legal. Wanda dando boa noite aqui. Muito bom, minha gente. Marcos, você falou um pouquinho, né, do seu processo criativo, mas fala um pouco mais aí de como que funciona essa inspiração, da onde que vem isso? Legal. Para mim, é muito legal isso. Para mim, o que mais funciona, primeiro, eu preciso de uma rotina hoje em dia, assim. Então, assim, por exemplo, como é que funciona hoje em dia? A gente tem o evangelho com os amigos todo domingo, né? E geralmente a gente pensa ali num tema que a gente vai falar ali no evangelho, a gente vai conversando, né? E acontece às 9 horas do domingo. E aí, geralmente, todos os dias às 6 horas, todos os dias não, todo domingo às 6 horas, é a hora que eu sento para me poder pensar no que naquela passagem, no que ela quer trazer. Então eu vou ler ali o evangelho, refletir alguma coisa, tentar construir alguma coisa que conecta no meu coração, e é no momento que eu paro para escrever, né? E aí é uma coisa muito engraçada, porque assim, eu não sei o que eu vou escrever de verdade, assim. Eu não paro para pensar assim, eu vou escrever uma poesia sobre isso, que vai começar assim e vai terminar assim. O meu processo ele é muito fluido, assim, no sentido de eu vou escrevendo e a coisa vai puxar, é como se uma linha fosse puxando outra linha, assim, sabe? Então eu tô na primeira estrofe, eu não sei o que eu vou escrever na segunda, eu não tenho noção. E aí eu tô na segunda, eu não sei o que eu vou escrever na terceira, tipo, e a coisa vai vindo, né, vai fluindo, assim, nesse sentido. Depois de eu ter ali um momento, assim, o que eu conectei antes foi o sentimento, aquilo que eu quero passar, qual é a essência, né, daquela leitura, daquele momento. Isso tá ali internamente, mas eu vou escrevendo por estrofes e parece que uma coisa vai puxando na outra. Geralmente, quando eu acabo de escrever, eu falo assim, que isso? Como assim? Né? Muitas das vezes eu vou voltar a fazer alguns ajustes. Às vezes eu escrevi uma dentro do mesmo parágrafo, né? Eu quero trocar uma linha com a outra, eu mudo, assim, eu vou fazendo ajustes, né?
Mas geralmente quando eu escrevo parece que é uma coisa que simplesmente aconteceu, assim, né? É totalmente consciente, eu estou escrevendo, pensando nas palavras e tudo nesse sentido. Mas eu tenho essa impressão de que eu nunca sei o que vai vir. Assim, né? Eu só deixo a vontade seguir, as palavras vão vindo e eu vou colocando. Tem hora que eu escrevo umas palavras que eu não sei de onde que eu tirei, né? Então, tem algumas poesias Tem que procurar no engraçadas. dicionário depois. Tem umas palavras engraçadas, tipo assim, esses dias eu estava com uma palavra que não estava escrevendo, eu escrevi uma palavra que era píncaros. Aí eu falei, gente, onde que eu tirei píncaros, né? O que é píncaros, né? Aí eu fui dar uma lida e era tipo o alto da montanha, o ponto mais alto da Existe montanha. mesmo? Nossa! Existe uma píncaro, é o ponto mais alto da montanha. Eu falei, Uau! gente, onde que tirei essa palavra, né? Em algum momento eu já li isso em algum lugar, mas eu não tinha essa palavra. É bonito de ver isso, que a inspiração do alto ela é muito sutil, né? Quando o obsessor vem com tudo, né? É por aí, assim. Inspiração. Então, acontece um pouco assim, esse é o meu processo hoje em dia. Eu tenho criado esse hábito. Se eu saio um pouco desse hábito, eu não consigo muito escrever, assim, porque eu preciso desse lugar, assim, eu preciso de um lugar que eu paro, que eu consigo desconectar minha mente das 388 coisas outras que eu tenho que fazer para me poder mergulhar naquilo, assim, né? E isso me leva a um lugar de introspecção, de contato com algo mais interno, que sai do racional, e aí eu consigo deixar que isso nasça e viva, assim, em mim. Que lindo, que lindo. Até teve uma outra live que a gente leu um trechinho de Mozart e ele comenta que a inspiração vem do silêncio, vem desse descanso da alma, né? Muito legal. E Pedro, uma pergunta para você. Pergunta difícil, né? Meu Deus. Quais desafios você acredita que a arte enfrenta para ser totalmente valorizada e integrada aos centros espíritas nos dias de hoje? É interessante porque no último domingo a gente fez uma live no Podpaz também com o Tim, e a gente falou, né, da importância da música, da arte no geral, né, na evangelização do homem em si, não evangelização só pensando nas criancinhas. E sabe o que acontece? Assim, hoje a gente ainda observa talvez um momento de transição, não sei se o Marquinhos vai concordar comigo, e você também, que você, né, totalmente inserida. Mas a música, acho que ela tem um conceito, um significado talvez ainda muito banalizado, no sentido de representar apenas entretenimento. Então, assim, talvez o mais longe disso que a gente chegou e que está talvez bem estabelecido, é a harmonização musical antes de uma prece, antes de uma palestra, né, num geral, assim. Mas eu acredito que, né, não só no meio espírita, mas, assim, se for pensar, né, em algumas religiões, talvez o meio espírita é a que peca um pouco mais diante, né, dessa questão. Mas ainda, né, tem muito isso de ser algo visto como um momento de entretenimento. A música, ela não tem uma significância, importância igual tem uma palestra, de transmitir alguma coisa. Só que aí a gente esquece que música é energia, é intenção, né? Olha o processo que o Marquinhos falou sobre, né, esse momento de inspiração e criação dele. É um momento que ele tem que olhar para dentro dele, tem que estar em silêncio, igual o Moser falou. Você está em sintonia com a espiritualidade. Igual ele falou, não basta ser só no domingo às 6 horas. É todo dia, porque se nos outros dias a gente se distancia, a gente não cria. A gente não consegue estar sintonizado. Então, assim, música é algo muito mais complexo, né? E a gente passa para o outro aquilo que está dentro de nós. E, assim, o que é interessante para quebrar esses conceitos, né, essa ideia de ser só algo de entretenimento, que realmente, assim, né, tem os seus momentos, é a gente entender que a música, ela toca lugares que às vezes as palavras não vão tocar. A música não, a arte. Porque onde há, né, uma arte, tem ali um sentimento, uma expressão, né, que é o que aquele espírito está colocando naquilo que está, né,
que ele está explanando para as pessoas. E aí tem toda uma questão espiritual, às vezes, né, mediúnica, que a gente sabe muito bem como é que funciona, e chega em regiões, né, do espírito que talvez, né, uma leitura por si só não é a mesma coisa eu pegar essa poesia, por exemplo, do Marquinhos, ler ela, do que ele está falando ela para mim. Sabe? Porque ele tem todo um processo de sentimento, de intenção que ele colocou, de energia que ele colocou naquela criação. Então, assim, né, eu acredito que quando ele lê para mim, eu sinto ela de uma forma muito mais profunda do que se eu pegasse apenas e ler ela aqui, entendeu? Como se fosse algo muito automático. Então, assim, talvez o maior desafio seja esse. Ainda a arte ser vista como algo de entretenimento, um passatempo, né? Talvez. E não enxergar ela como um verdadeiro instrumento mesmo, né? de expressão, de trabalho. Para mim, antes de começar a cantar, é como se eu estivesse entrando numa reunião mediúnica. É o mesmo respeito, é o mesmo. Perfeito, exatamente. Maravilha, gente. A gente vai ver um vídeo agora, quem não conhece, da Fraternidade Sem Fronteiras. Depois o Marcos pode falar um pouquinho aí também. Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização humanitária de Mato Grosso do Sul com atuação em 8 países, incluindo o Brasil. Trabalhamos com esperança e o profundo desejo de ajudar a acabar com a fome e construir um mundo de paz. São 11 projetos de ajuda humanitária em 79 polos de trabalho, 37 mil pessoas acolhidas, principalmente crianças e jovens. Oferecemos alimentação, atendimentos para a saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável e construção de casas. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento, no valor de R$ 25. Conheça a Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos juntos nessa missão de amor. fraternidadesemfronteiras.org.br. É com a esquerda, né? Eu, quando tava na caravana, ficava fazendo com a direita. É a direita ou a esquerda? Não sei, perdida. É a esquerda, é a esquerda. Então, que é do lado do coração, né? É que tá invertido aqui o meu. Conta pra gente aí como que foi a sua experiência, Marcos. Você foi na Caravana da Saúde? Eu fui na Caravana da Saúde, na verdade já fui 3 vezes para Moçambique. Primeira vez eu fui como acadêmico e as outras 2 vezes, no último ano de medicina, os outros 2 anos eu fui como médico. Mas eu achei interessante trazer até esse foco da fraternidade, assim, porque uma das coisas que mais me impactaram das caravanas todas que eu fui foi justamente a expressão artística deles, assim. É impossível não falar disso aqui, porque é uma coisa tão rica e tão tocante, assim, da capacidade de mobilização de sentimento mesmo, de emoção, tamanha a força da expressão e a fé que é colocada ali em cada movimento de dança, de música, de cantos, né, que a gente vai ter a oportunidade de compartilhar com eles, nas experiências, que é algo que marca a vida da gente, né? E aí teve uma experiência muito singular, que agora não me lembro se foi na primeira ou na segunda que eu fui, que a gente foi inaugurar uma frente nova da fraternidade, numa aldeia nova, né, onde a fraternidade abriu um centro novo lá, e eles sempre fazem muita festa, né, tem uma coisa legal, assim, de festividade, e aí nesse dia estavam todos, assim, reunidos, e na frente tinha uma fileira de senhoras, assim, de anciãs, né, elas estavam na frente de todo mundo, um sinal de respeito, tá, Pedro? Os anciãos vão na frente, assim, os mais velhos, tá, ficam na frente. E aí tinha ali, assim, uma série de senhoras anciãs, assim, na frente, assim, e a gente de frente para elas. E aí, em determinado momento, elas começaram a cantar na língua deles, e era um canto que ia marcado com uma pisada, assim, sabe? Uma pisada forte, assim, e elas olhavam pra gente e vinham andando na nossa direção, assim, quase que num ritmo, né? Tá, 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 e cantando ali. E naquele momento, elas entraram num transe, essa sensação, porque o olhar delas atravessava a gente, assim, sabe? E aquilo me arrepiava. Até hoje eu tenho a sensação de me arrepiar até a alma, que eu
não era nem o corpo do cabelo Ah, eu tô da sentindo tudo aqui, já quero era chorar já. era um outro lugar impossível, assim. E elas cantando, eu não tinha a menor noção do que elas estavam dizendo, mas isso é o poder da arte, né? Assim, eu era totalmente impactado pela vibração. Como o Pedro falou, a energia, né? Se É. sente, não precisa nem entender. Sem entender uma palavra que estava sendo dito, mas eu estava sendo atravessado por elas, assim, nesse sentido, né? Eu e todo mundo, falando de mim, mas todo mundo. Depois que elas acabaram, nesse dia, a gente depois estava com os tradutores, eu fui perguntar, né? O que elas cantavam ali, o que elas estavam falando, porque eu fiquei muito curioso, fiquei muito mexido. E aí elas estavam cantando uma canção que falava assim, que elas agradeciam e saudavam aqueles que hoje tinham vindo do outro lado do oceano trazer alimento, trazer coisas, trazer recursos, pois eram os mesmos que um dia tinham saído desse lugar e levado o povo, né, seu povo, o povo delas, nessas mesmas caravelas para o outro lado do oceano, né? E aí, tipo, me arrepio inteiro, assim, né? Então, aquilo me marcou e sem entender uma palavra, eu fui imensamente tomado, né, por aquela pressão de música, de dança e, enfim, tudo aquilo que aconteceu ali naquele momento, assim. Então, e essa é uma característica desse povo, assim, né? Dessa que é impactante, que nos emociona muito. É muito marcante, né? Eu não sei por que eu não aprendo, porque tem dias que eu não tô bem e é só eu ligar uma música e cantar. Eles têm isso muito forte. Eles acordam pela manhã, eles cantam em roda. A música, a arte tem um papel lá tão importante nessa integração da musicalidade com os movimentos corporais também. E eu acho que isso é uma base que dá forças para eles continuarem, né? Porque apesar de tanta pobreza, tanta tristeza, fome, em todos os lugares que a gente ia, tinha arte. E era uma arte com essa fonte, né, de sustentação mesmo. Quando a gente desceu do ônibus também, eles estavam cantando. Nossa, eu só desmoronei chorando, né? Era uma música que dizia assim: muitos falam de amor, mas ninguém sabe amar. Seu Senhor, nosso Deus, poderoso e fiel. Só que era um monte de gente cantando aquilo. Nossa, era de arrepiar. Então, que lindo. Obrigada por compartilhar aí com a gente. E aí, agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que se chama Desbravando o Espiritismo na Arte. E aí a gente traz alguns trechos de livros espíritas que falam de arte e espiritualidade. E eu trouxe aqui 2 trechos do livro Espiritismo na Arte. O primeiro fala justamente sobre essas vidas sucessivas que a gente vai adquirindo, os nossos talentos, né? Que a gente sabe que não existe talento, Deus não dá nada de graça para ninguém. Então, se a gente já nasceu com alguma propensão para lá ou para cá, é porque a gente adquiriu isso com o nosso esforço próprio, né? E aí Leon Denis diz assim: os inícios são modestos aqui na Terra. A alma se prepara primeiro nas tarefas humildes, obscuras, apagadas. Depois, pouco a pouco, por novas etapas, o espírito adquire a dignidade de artista. Mais elevado ainda, ele se abrirá às concepções vastas e profundas que são o privilégio do gênio e se tornará capaz de realizar a lei suprema da beleza ideal. Queria que vocês comentassem um pouquinho da importância da disciplina, da dedicação para a evolução de um artista. Quer que comece, Marquinhos? Não, olha só, ele falou justamente o que a gente estava falando, né? Sobre a arte ser algo muito além do entretenimento. É um trabalho espiritual, né? E é igual a gente estava falando, é um processo de todo dia. É um trabalho de todo dia. Para a gente realmente colocar na arte, né? Compreender a responsabilidade que é e um instrumento maravilhoso que pode ser como trabalho espiritual, né? É importante que seja uma prática de todo dia, porque é aquilo que a gente tem dentro da gente que vai ser expresso. É a capacidade nossa da gente estar conectado também, né, com o plano espiritual. É como se fosse um passe para permitir que toda aquela energia, ela não só venha até nós, como também possa ser útil e servir para o outro, né? Então,
assim, é isso, é um trabalho espiritual, né? E tudo começa da nossa alma, é onde expressa todos os nossos sentimentos, né? As nossas emoções, né? Tudo diz respeito ao que a gente está pensando naquele momento, né? É diferente quando a gente canta uma música com empatia, né? Com paciência, com alguma virtude, assim, que às vezes a gente está aí, né? Lutando para conquistar, mas exige, né, dedicação, exige disciplina, porque ela vai se elevando, né, de acordo com aquilo que, né, a gente tem para oferecer. Então, é o processo evolutivo. Quanto mais evoluído a gente está, mais os nossos prazeres, por exemplo, deixam de ser, né, materiais e vão se elevando junto com a nossa condição espiritual. A mesma coisa é aquilo que a gente passa através da arte. É o sentimento que a gente põe, é o passe que a gente dá. Isso tudo vai da condição espiritual que a gente se encontra, né? Então, até para traduzir, né, o que é belo, traduzir o que Jesus quis dizer através da arte, isso vai num processo de construção. Então, é um processo de autoconhecimento, é um processo evolutivo de se autoaprimorar, de tentar ser uma versão melhor de si, porque é um trabalho maravilhoso de servir, de entrega. Então, assim, a arte, ela tem que vibrar com verdade, né? Então, tem que ter a intenção de servir. É igual a Raíssa falou, a gente tem que olhar com a responsabilidade que ela merece ter, porque aquilo mexe com as pessoas, né? A Lúcia Helena Galvão, ela fala uma frase que eu adoro: a arte é padrão vibratório puro. Quando a gente entende isso, a gente vê a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos com o tipo de música que a gente canta, o tipo de leitura que a gente faz, o tipo de encenação que a gente vai assistir ou a gente pensa em reproduzir para alguém, porque aquilo ali ela vai influenciar de alguma forma na vida das pessoas e na sua, né? Aí ela fala também, a Lucelena fala, né, que Platão, se eu não me engano, na construção de uma cidade ideal, ele falava que a música é algo muito além. Se você quer saber como controlar um povo, é só você tentar entender o que o governador está oferecendo de arte para esse povo. Né, como que né, como funciona esse povo, é só você tentar buscar entender o que né, o mandante lá está oferecendo de arte para esse povo, porque é o que controla. É vibração, a vida é vibração. O espírito, o universo é vibração, né? O espírito ele tem uma vibração, a matéria tem outra vibração, um pouco mais lenta, né? Desde o mundo quântico ao mundo macroscópico, é tudo vibração. E a música, a arte, né? É isso, é energia, é vibração. Né? Então, tá tudo ligado. Na hora que a gente compreende isso, a gente vê a responsabilidade que tá no trabalho com a arte. Né? Muito boa a sua perspectiva de disciplina mental, né? Porque a gente pode ter disciplina técnica, mas vai chegar um ponto que para a gente evoluir, a gente vai precisar ter a disciplina mental, né? De que vibrações a gente está atraindo, que vibrações a gente está emanando para que a arte se torne mais pura, mais bela, né? Marcos. Eu acho que o Pedro falou tudo, mas eu acho que complementando, acho que essa parte, né, do texto, ele vem dizer justamente do processo, assim, foi o que me ficou, assim, de como que isso é uma construção. E assim como a gente evolui, se a gente pensar que a arte, seja ela da sua manifestação qualquer, é uma expressão de nós mesmos, né? Ela vai evoluir à medida que a gente evolui, assim como tudo na vida, né? Não é uma coisa separada de nós, porque isso é atributo nosso, de nós espíritos, assim, nem é nós aqui na personalidade atual que a gente está vivendo, não, né? Então, à medida que a gente vai adentrando essa casa interna, né, e se conectando mais com a beleza do próprio Criador, aquilo que a gente passa a manifestar e produzir também vai se tornando mais belo e mais próximo daquilo que é a essência da criação, que é beleza, que é o bem, né? Mas isso vai dentro de uma construção, né? Até que vai chegar um momento em que a gente consiga traduzir de forma genial, né? Na genialidade, e que a gente pode entender a genialidade não com o conhecimento só, né? Por exemplo, sei lá, se eu pensar na poesia da métrica perfeita, da melhor rima, né? De uma poesia simples, desenhada, assim, mas também na essência do sentimento que ela produz, né? Daquilo que ela é capaz de despertar na alma do outro através daquilo que já é desperto na sua própria alma,
Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque quando a gente produz algo, né, e eu falo isso por mim, de que não está ali conectado com algo, parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que está ali, você lê, mas não, está faltando, né? E eu acho que isso faz parte da nossa evolução, né? Então, eu acho que a arte é um reflexo, né, daquilo que a gente conseguiu conquistar dentro de nós mesmos. Maravilha! E o segundo trechinho aqui, ele foi escrito pelo esteta, que é um espírito que vem falar sobre os vários tipos de arte. Não se sabe qual é o nome do esteta, mas o que Leon Denis comenta é que quando ele terminava de comunicar, vinha o guia do médium, e o guia do médium dizia algumas palavras de amizade e encorajamento, e se declarava acanhado pela superioridade e irradiação desse espírito. E ele diz assim: a arte existe em todos os domínios, no do pensamento, no da escultura, no da música. É neste último que ela se manifesta melhor e torna-se acessível a mais cérebros. E aí, quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, né, o porquê que ele coloca que a música se torna mais acessível ao cérebro. Aproveitando aqui que temos dois médicos, né? Então, do ponto de vista biológico, se quiserem falar do espiritual também, por que que o esteta afirma que a música é a arte que melhor consegue se manifestar no cérebro humano? Olha lá, Marquinhos. Sabia que você jogasse para mim. Eu não tenho CRM, eu não tenho CRM. Sei. Não, mas essa pergunta é difícil. É Porque difícil, mas eu fiquei pensando muito sobre ela, assim, mas acho que tem uma coisa muito legal, assim, e até do ponto de vista como que a espiritualidade tem essa percepção, assim, muito além daquilo que a gente pode abarcar, né? Contextualizando a época tal, que o esteta trouxe essa mensagem, talvez o conhecimento humano sobre funcionamento nosso era muito aquém do que aquilo que a gente tinha hoje. Mas eu acho que tem uma coisa que nos ajuda a entender isso, assim, porque se a gente for pensar, e aqui eu estou elucubrando aqui, viu, gente? Não toma isso como verdade, não, mas tem um sentido. Mas se a gente for pensar do ponto de vista da evolução humana, e aqui a gente pode adentrar e acionar desde as falas de Calderaro, no livro Mundo Maior, em que ele vai falar dos 3 andares da casa mental, ou até mesmo do ponto de vista evolutivo, em que a gente vai falar dos 3 tipos de cérebro, né? Então, o cérebro reptiliano, que é o mais básico, depois o cérebro motor e o córtex pré-frontal. Do ponto de vista evolutivo das espécies do nosso mundo, né? A parte de audição, a parte, vamos dizer assim, musical, vamos dizer, não só da música, mas do som, né? Ela é básica, né? Ela é primordial, assim. Então ela está presente desde muito do princípio, assim, desde muito início das espécies há essa questão, assim, e a sonoridade de tudo, ela vai ganhando contextos e contornos cada vez mais complexos à medida que as espécies vão evoluindo. Mas se tem uma arte, talvez, que a gente possa falar que sempre esteve presente, mesmo antes, talvez, da escultura e da própria escrita como tradução do pensamento, foi a música. Né? Se a gente antropologicamente for lá nas primeiras espécies, onde a gente tiver relato, já existiam o som enquanto música, enquanto ritual, enquanto movimento de comunicação, dentro da nossa manifestação, da nossa experiência. Né? Então é algo que até evolutivamente está muito mais já conectado a nós enquanto espécie, do que outras artes, talvez, que foram surgindo depois, que exigiam, talvez, uma complexidade de pensamento maior para serem expressadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a música, nesse sentido, ela toca a gente independente de qualquer coisa, porque ela é vibração pura, né? Ela é frequência pura. A partir do momento que eu emito som, que eu emito a nota, que eu tenho um arranjo, que eu tenho uma vibração, eu posso ser capaz de sensibilizar qualquer pessoa, mesmo que ela não entenda o que eu esteja falando, mesmo que ela não veja o que eu esteja falando, mesmo que ela não escute o que eu esteja falando, mas ela pode sentir a vibração. Se você pega uma pessoa que é
cega, surda e muda. E às vezes você toca um tambor, dependendo da intensidade da distância, ela vai sentir vibracionalmente no seu tem corpo. grupos de dança, né? Até de surdos, que eles dançam pela vibração. Justamente. Então, eu acho que o Esteta traz isso justamente por isso, porque é a arte, talvez, que consiga nos impactar mais, independente dos sentidos, talvez, assim, né? Ou atingindo todos os sentidos. E que a gente vivencia isso há mais tempo também dentro do nosso caminho evolutivo, assim. E assim, se for parar para pensar, né, pela lógica orgânica, né, Marquinhos, também, é como se fosse uma atividade, é como se ela englobasse uma atividade cerebral completa, assim, né, tanto de concentração, de sentimento, de coordenação, né, quem nunca não começou a escutar uma musiquinha e tá lá batendo o pezinho no chão, a gente mesmo, quando vai tocar, tá sempre lá batendo o pezinho no chão, né, questão de memória afetiva, porque, né, aciona sistema límbico, hipocampo, enfim, né, então, assim, a gente for parar para pensar, é uma atividade cerebral completa no processo da música. E é interessante porque hoje em dia já estudam mecanismos de cura através da cura, né, que é a musicoterapia. Inclusive, né, eu ouvi, né, falar que a Associação Médica Espírita de Minas Gerais está com os planos de criar um local de musicoterapia, como se fosse uma caixa, enfim, é tudo baseado em uns estudos que eles falaram, em que vai ter esse processo de musicoterapia, porque é justamente isso, né, depois, né, estudando o espiritismo junto com a medicina, a gente entende que o processo da doença, ele é um processo vibracional e energético, do que é aquilo que a gente está recebendo e atraindo, né, de uma forma geral, assim, né, falando. Então, assim, da mesma forma, a música vai ser um processo de cura, de tentar reverter aquilo, né, nesse sentido vibracional, porque é molécula, né, é uma interação espiritual com a matéria. Então, assim, acredito que seja muito por esse caminho. Eu fico imaginando que quando Jesus curava, ele estava emitindo vibrações musicais, né? Vibrações harmônicas para curar as pessoas que a gente não escutava, né? Mas o universo funciona através de harmonia, né? Muito bom, gente. Que alegria estar com vocês. Bom demais. Gostaria de pedir que vocês deixassem uma mensagem aí final para os nossos espectadores. Vou lá. E o Pedro Não, pode só- deixar, já deixa a mensagem e uma música. Ele já termina com a música no final, aí, que a música não vai. Vou deixar para ele nessa encarnação. Bom, não, só agradecer o espaço, que bom estar aqui falando sobre isso, que a gente possa ter mais momentos como esse, mais espaços como esse, não só aqui, mas de uma forma geral nesse movimento de amor e de fraternidade, né, que é a busca principal de tudo, e que a arte possa sempre alcançar espaços, né, de cura, de reflexão, de transformação, de consolo, de cuidado, de alegria, de tristeza, né, fazendo com que as emoções possam fluir dentro de nós, né, através da arte, como um rio deve fluir para chegar ao seu destino, que é o mar, né? Então, que a música seja esse canal, a música não, a arte seja esse canal, né, de condução das nossas emoções para que a gente possa cantar para o mundo, né, e cantar para a vida. Maravilha. A Maria está dizendo aqui, abraços fraternos, amigos, até a próxima, Raíssa, Jesus abençoe. Raquel dizendo, já ia perguntar se ele não ia cantar, vai cantar sim. Ai. É a minha vez, né? Gente, a vida é arte. A vida é arte. Deus, o primeiro dom que ele manifestou foi criação, é criatividade. Né? Então, e nós somos co-criadores disso, então nós somos artistas junto com Deus. A gente faz parte de tudo isso que foi criado pelo cara mais top que existe, entendeu? Então, olha a importância disso. E o que é interessante, né, se eu fosse resumir,
numa frase é que a espiritualidade ela caminha junto com quem se propõe a iluminar o mundo nota por nota, verso por verso, cena por cena. Então, assim, é um processo que a gente está ali cuidando de nós e, ao mesmo tempo, contribuindo de uma forma maravilhosa para o mundo. E eu quero trazer aqui também um conselho que é do Tim, na verdade, que ele falou isso, assim, para mim é extremamente importante a gente mencionar, aproveitar esse espaço de arte. O artista, ele nunca pode ser maior do que a sua arte, que aí perde o total sentido. Então, que a gente possa guardar isso, né? Porque, afinal, a gente está aqui como instrumento, da mesma forma, né, que a arte veio para o mundo, nós também estamos aqui como um instrumento, para servir. E queria aproveitar, né, para tocar uma música que eu acho que vai, assim, ter total sentido, que chama Fogo Arderá, do Alexander Lúcio, né, que fala justamente que é muito além da gente também só cantar, só falar, só trazer versos bonitos. Tem que ter um sentimento, tem que ter um alicerce, né, uma rocha ali que né, valide tudo isso, né? Teu fogo arde em mim, muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. O nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, verdade em nós. Pois do que vale ter tudo e não ter nada, dar meus lábios na minha alma, quero entregar a ti, entregar a vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Lembrei de uma passagem rapidinho de João, que é quando Jesus está vai encontrar a mulher samaritana no poço. Ele fala, né? Em verdade vos digo que há chegado um momento em que vocês me adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar que seja. Porque eles tinham muito aquela tradição de adorar a Deus no monte, porque era um lugar sagrado, e os judeus no templo, né, em Jerusalém. E aí ele fala assim, não, pera lá, vocês vão me adorar onde quer que esteja, porque a ideia é que a gente caminhe com Jesus no coração. Então, isso que é adorar a Deus, né? Então vai além do lugar que você está, da música que você canta, da poesia que você recita.
do teatro que você faz, é aquilo que você carrega dentro de você. Se tem Jesus, tá perfeito e tá completo. Amém. Que lindo, gente! Nós Pessoal engasgados. inspirado demais! E nós chegamos ao fim de mais um episódio. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitarem o convite. A vocês que estão em casa, gratidão pela presença. Espero que a conversa de hoje tenha tocado seus corações, ampliado a sua visão de como a arte pode também ser uma ponte para o divino. Se você gostou do episódio, deixe seu like, compartilha, nos siga nas redes sociais, @podarte no Espiritismo. Acompanhe os meninos também todo domingo no Evangelho com Amigos, momento abençoado lá na nossa rede parceira, na Web Rádio Fraternidade. E nos vemos no próximo episódio, que estaremos com Adeilson Salles falando sobre o seu livro Ouvindo Deus na Tempestade. Que a luz do Criador continue iluminando os nossos corações e as nossas criações. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.